Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos em nosso canal. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, um tema importantíssimo para a nossa encarnação, para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, que trata do gozo dos bens terrenos, certo? É o capítulo 5 da Lei da Conservação. As questões aqui vão de 711 a 714, então se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, pegarem o Livro dos Espíritos para acompanhar aqui a leitura e meus comentários, seria bom. Se não, eu também vou ler aqui as perguntas e vou fazendo comentários sobre elas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A questão 711 é a seguinte. Kardec pergunta para os espíritos, né? Os usos dos bens da terra. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, usar todos os bens, tudo que nós temos à disposição na Terra, é um direito nosso, é um direito do homem encarnado. Por quê? Nós estamos aqui no planeta cumprindo nossa missão, tendo diversas responsabilidades, diversas atividades a desempenhar, a desenvolver para a nossa evolução individual e evolução como coletivo de seres humanos, seres encarnados. Então nós temos esse direito de usufruir da melhor forma os bens que estão à nossa disposição. Né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente pode tocar vai ficar aqui no planeta, né? Inclusive nosso corpo, nosso espírito se desacopla desse corpo físico e o corpo físico transmuta e passa a ser fazer parte da natureza de outra forma, né? Mas tudo que a gente consegue tocar é da Terra e vai ficar aqui, não vai nos acompanhar no plano espiritual após nosso desencarne. Nós podemos assumir o controle ou o uso desses bens numa próxima encarnação, mas enquanto espíritos não, ele vai ficar aqui para uso e gozo dos encarnados. Pergunta 712. Com que fim pôs Deus atrativo nos gozos dos bens materiais? Com que fim com que objetivo Deus colocou atrativo nos bens materiais, né? E os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, o objetivo de Deus é instigar o homem a produzir, instigar o homem a utilizar os bens, né? Tudo que a gente vê, uma camiseta, um celular, uma câmera, um livro, o papel, tudo isso é ação intelectual do homem mediante os bens da terra. Nós vamos pegar as matérias-primas de tudo tudo que nos cerca, nós vamos ver que teve uma ação intelectual enorme do homem para conseguir transformar aquela matéria-prima nesse bem material que você vê hoje. Né? Então, esses atrativos, o Deus colocou esses atrativos para instigar o homem a experimentar. Né? Para a gente ter o celular que ajuda infinitamente em diversas coisas, tecnologia na medicina, na agricultura, em tudo que a gente vê, né? A parte educacional, os livros, enfim, tudo, o som, tudo que tem tecnologia, tudo que tem ação humana, Deus coloca esses elementos e os atrativos, né, das recompensas que vêm com o desenvolvimento disso, para forçar o homem a progredir, a evoluir, a trazer mais, se empenhar para que aquilo seja modificado e utilizado em prol da humanidade. Né? Sempre o objetivo de Deus, é lógico, é sempre que isso seja, que o homem utilize sua inteligência, suas capacidades físicas e intelectuais para que a humanidade evolua. Né? Não são bem-vindos, não são fatores positivos o homem utilizar sua inteligência, seu intelecto para o mal, para produzir substâncias e elementos que venham trazer malefícios ao homem, tá certo? Então, uma pessoa que produz drogas para venda, ela não está usando sua inteligência de uma forma a ser recompensada, né, por Deus, tá? Isso não vai trazer benefícios para ele. Aí os espíritos, o Kardec pergunta, né? E qual o objetivo dessa tentação? Por que nós somos tentados? E os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então,
a tentação, ela vem, a tentação pelo excesso, pelo uso ruim, ela vem para que o homem, no atual estágio evolutivo que nós estamos aqui para nos desenvolver, para pensar, para refletir, para entender onde estão nossos defeitos, nossas más inclinações. Então, essa tentação vem para que nós coloquemos a razão em tudo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um excesso de bebida, de um excesso de drogas, do uso de substâncias que nos fazem mal. A razão está colocando o homem a pensar que fumar faz mal, fumar causa câncer. A ingestão de substâncias ilícitas, usar crack, usar cocaína, qualquer substância que traga vícios e danos ao corpo, se nós colocarmos a razão, nós não vamos utilizar. Usar o álcool. Então, tudo isso, excesso de comida, né? Todos os excessos, excesso de esforço físico vai trazer problemas para o nosso corpo físico. Então, tudo que é excesso, nós temos que colocar nossa razão, nós somos impulsionados a colocar nossa razão para que não pratiquemos esse excesso, para que não seja excedido. O trabalho em excesso traz danos. Então, tudo que seja em excesso, nós somos colocados a pensar, a colocar nossa razão para não praticar, para não exceder. Tá aqui, ó. Se o homem fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Pergunta 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou. Os espíritos respondem, traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, a natureza nos traçou limites? Sim. Isso eu repito várias vezes. Nosso corpo é o nosso maior termômetro. O maior termômetro desses limites é o nosso corpo físico. Tá certo? Porque se nós percebemos quando estamos saciados, nós percebemos quando passamos do limite em alguma alimentação. Por quê? Porque o corpo dá sinais. Se você come muito num dia, você sente já um reflexo no seu corpo. Se você bebe demais, você chega ao ponto de vomitar, ao ponto de entrar em coma alcoólico. Isso numa proporção pequena. Isso ao longo do tempo, você vai sentir que seu fígado, seu rim, todo o seu sistema, todo o seu corpo vai começar a dar sinais. Tá? Então, esses sinais são sinais do limite, que a natureza nos mostra. Tá certo? Tudo isso é um sinal para que a gente coloque a razão e pare. Quando você não para, quando você não interrompe, você está diminuindo a energia vital que há no nosso corpo. Nós encarnamos aqui nesse planeta para cumprir nosso corpo já vem com uma energia e com uma programação para funcionar por determinado tempo, porque esse é o tempo que nós estamos aqui, nós nos programamos para cumprir nossas missões aqui na Terra. Seja o que for que nós viemos nesse planeta para cumprir, nós estamos aqui com o prazo, né? Nosso corpo vem com a energia programada para isso. E todos os excessos que nós cometemos, eles vão reduzindo essa energia, né? O excesso do cigarro, excesso da bebida, excesso de drogas, ele vai reduzindo nossa energia vital. Então, isso é uma punição que a natureza nos traz. Tá? 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Tá? Então, quem só procura o gozo dos bens terrenos não tem nenhum outro objetivo moral, evolutivo, de melhora, de aprimoramento das suas qualidades, dos seus defeitos. O Evangelho, os Espíritos trazem aqui que ele é uma pessoa digna de pena. Por quê? Porque ela está voltada simplesmente ao material. E o material ele fica na Terra, enquanto o Espírito é eterno e ele passa daqui para outras moradas, tem outras encarnações. Essa não é a nossa única encarnação, nós já passamos por esse planeta algumas dezenas, talvez centenas de vezes,
e as coisas vão ficando, o planeta ele continua, as pessoas, as populações, os bens, eles ficam, eles se degradam, tem um novo ciclo, e se nós só focarmos nesse tipo de situação, nós vamos ficar presos a sentimentos e a vontades e a coisas que não alimentam o que de fato é importante, né? Que é o nosso espírito, as nossas qualidades morais. Muitos espíritos desencarnam e ficam presos ainda à matéria, né? A um veículo, a um imóvel, a uma determinada pessoa, né? Então, a uma aparência, ao próprio corpo físico. Há diversos relatos de espíritos que são narcisistas e têm uma visão voltada muito egocêntricos e ficam presos ao corpo físico depois do desencarne, né? Porque eles estão presos àquela matéria, àquele sentimento ali. Isso não traz nada de bom para nós. E aí o Kardec pergunta aqui, eles estão perto da morte física ou da morte moral? E os espíritos respondem de ambas, né? Com o abuso dos bens terrenos, o abuso de tudo isso que eu disse, e você acaba se aproximando cada vez mais da morte física, né? Da degradação do corpo. E, por outro lado, a morte espiritual é isso, você vai empobrecendo o seu corpo, vai trazendo energias negativas, simplesmente voltada à matéria e a sentimentos basicamente primitivos, né? Você não consegue evoluir, não consegue dar um passo, não consegue se aprofundar nas relações, porque você está sempre buscando a satisfação material e não a satisfação moral, emocional, intelectual. E para fechar aqui, né, um apontamento de Kardec, ele coloca: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e por quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Então, acho que com essa frase aqui a gente fecha todo o estudo sobre o tema de hoje, né? Vamos ter como lição, como objetivo, sempre utilizar tudo que está ao nosso redor da melhor forma possível, sempre buscando o nosso progresso da coletividade, progresso das pessoas que nos rodeiam, tá? Ter patrimônio, ter bens, ter tudo que a natureza nos proporciona não é um crime, tá certo? O crime e o problema que nós vamos enfrentar é na forma como a gente usa tudo isso. Tá? Se você tem um carro, uma casa, uma roupa, almeja um determinado corpo ou uma determinada aparência só para enaltecer o seu ego, sua vaidade, seu orgulho, isso é um problema, né? Agora, se você usa todos esses bens, busca coisas, fortalecimento do seu corpo para a saúde, manter a saúde com exercícios físicos, ter veículos para a sua locomoção, ter a empresa para produzir, para gerar emprego, para evoluir a sociedade, enfim, tudo com um objetivo bom, um objetivo nobre. Isso você vai estar sempre se alimentando de coisas boas, de coisas nobres, tá certo? Então, vamos buscar sempre filtrar essas coisas e ir mudando nossos hábitos, nossos objetivos de vida, para que a gente possa ter o melhor proveito da nossa encarnação e sair daqui melhor do que nós entramos. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, e que os bons espíritos, a espiritualidade de luz sempre esteja ao lado de vocês. Agradeço, gratidão e até mais.